Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 7 de julho, sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, dia do Sagrado Coração de Jesus. Toda primeira sexta-feira do mês, celebrando assim o Sagrado Coração de Jesus. Temos a alegria de convidar você, convidar toda a sua família para juntos partilharmos a Palavra de Deus, refletindo hoje o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo do 9 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, onde impera o individualismo, onde impera a cultura do descarte, são muitos os excluídos do convívio social. Pessoas doentes da alma, que só precisa de se sentirem amadas para mudar de vida. Enquanto de nós, e quantos de nós, que se dissemos seguidores de Jesus, ao invés de ajudar essas pessoas a endireitarem suas vidas, contribuímos para que ela se perca ainda mais com a nossa indiferença, com o nosso preconceito. Temos a tendência de julgar o outro pela aparência, pelo tipo de trabalho que ele exerce, pelos lugares que ele frequenta. E assim vamos destacando pessoas sem conhecer o seu interior. É dessa maneira que descartamos as pessoas, sem conhecer essa pessoa profundamente. Ao contrário de nós, Jesus enxergava a pessoa e não o seu pecado. Para Jesus, estar em pecado é estar doente. E o que um doente necessita é de um médico e não de um juiz. E todos nós, assim como Jesus, podemos nos tornar médico para a alma de alguém. Basta amá-lo concretamente, pois o amor cura, o amor restaura, salva o que parece perdido. A todo instante, somos chamados a fazer parte do reino de Deus. Enganamos-nos quando pensamos que Jesus só chama os que são vistos como justos, os que já estão no caminho. O chamado de Jesus é extensivo a todos. Caros irmãos, queridas irmãs, Jesus não faz restrições de pessoas. Tanto ele chama os bons, quanto os que ainda não são bons. No Evangelho de hoje podemos perceber isso claramente. Ao chamar um pecador público, ou seja, alguém conhecido pela sua prática ilícita, Jesus nos mostra que o que vale para ele é a resposta que se dá ao seu chamado. O que a pessoa se dispõe a ser a partir do encontro com ele. É evidente que no coração de quem aceita o chamado de Jesus já houve transformação. Afinal, ninguém aceita o seu chamado sem estar disposto a mudar de vida. Jesus viu um homem sentado na coletoria de impostos e disse: segue-me. Jesus enxergou um homem chamado Mateus, um filho de Deus, e não o seu pecado. E Mateus, por sua vez, ao ser convidado a deixar tudo para seguir Jesus, não hesita em abandonar a sua vida errante para aderir ao projeto de Deus proposto por Jesus. Como os cobradores de impostos, era visto como pecadores, impuros,
Os fariseus se escandalizavam quando Jesus chama Mateus para segui-lo, mas escandalizados ficaram quando viram Jesus sentado à mesa com ele e com os demais cobradores de impostos. Ao sentar à mesa com os cobradores de impostos, pessoas vistas como impuras e pecadoras, Jesus mostra que o que é decisivo não é o cumprimento rigoroso da lei de normas, e sim o de que está disposto a mudar de vida, a aceitar a sua proposta de vida nova, como fez Mateus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a resposta decisiva e imediata de Mateus deve ser também a nossa resposta ao chamado de Jesus. Não podemos hesitar, pedir tempo para responder a seu chamado, como muitos de nós fazemos, porque não conseguimos abrir mão dos nossos apegos. Jesus tem várias formas de nos chamar a fazer parte do seu reino, e nós deveríamos ter uma só forma de responder ao seu chamado. Eis-me aqui, Senhor. Essa deve ser a nossa resposta. Eis-me aqui, Senhor. Escancarar o nosso coração para realmente dizer: eis-me aqui, Senhor, a teu chamado. Quando chamou Mateus para segui-lo, mesmo sabendo que ele era um pecador público, Jesus nos prova que veio ao mundo para chamar justamente os pecadores, os fracos, os doentes, os importantes. Nós também, quando temos um encontro com Jesus, experimentamos a sua misericórdia, o nosso maior desejo é levá-lo para a nossa casa, para o convívio com nossos amigos. Jesus não se nega a nos visitar. Mesmo que sejamos os maiores pecadores, Jesus não se nega a visitar. Jesus não se nega a entrar na nossa casa. Ele vem como o médico da nossa alma, como remédio, como consolo. Os fariseus, que não entendiam isso, criticavam Jesus e duvidavam que ele fosse filho de Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, porém, fiel à vontade do Pai, sabia responder a todas as perguntas e ninguém interferia nas suas ações. Quero misericórdia e não sacrifício. Muitas vezes nós também nos julgamos superiores aos outros porque rezamos, porque jejuamos, porque cumprimos com nossos deveres religiosos. Porém, nos falta o principal, a misericórdia, nos falta a compaixão, nos falta o acolhimento. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, será que Jesus veio também para você? Você se considera justo ou pecador? Você costuma julgar alguém que frequenta a casa de Deus e se alimenta do corpo de Cristo por ser um pecador público? Reflita isso no dia de hoje, caros irmãos, queridas irmãs, e peçamos ao Pai para nos colocarmos junto daquele que mais carece de sua salvação e libertação de todas as espécies de preconceito que contaminam o nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, uma santa e abençoada sexta-feira, e que desça sobre vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.